sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós recebemos Israel Alexandre, ele é americanense, tem 39 anos, bacharel em Direito pela USP, foi diretor do Detran de São Paulo por 5 anos e se destaca como autor da Lei dos Desmanches. Tudo bem, Israel? Tudo bem, Klein? Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço. Israel, é comum, é um costume nosso, quando a pessoa vem aqui pela primeira vez, nós costumamos perguntar o que fez a pessoa brilhar os olhos para a política. Política, geralmente, ou se ama ou se odeia, não tem ali o meio termo, né? E o que te fez brilhar os olhos para a política? Em que momento você pensou que você poderia ser útil e que você gostaria de ser útil na política? Eu acho que são dois momentos separados, tá? O primeiro que me fez gostar de política, eu nem sei te dizer, porque eu sempre gostei de política. Como você sabe, eu tenho dentro de casa, meu pai sempre esteve na política, foi vereador aqui em Americana, foi candidato a prefeito, e eu sempre acompanhei, sempre gostei muito de política. E o único em casa, porque o pessoal não, então é por causa do pai, mas meus irmãos não gostam. Minha irmã é professora, meu outro irmão é auditor, e eu sempre fui em casa quem gostava de estar presente, adorava quando tinha aqueles comícios, gostava de sair na rua. Então, gostar de política, eu sempre gostei. Fui fazer faculdade em São Paulo, me envolvi na política acadêmica, fui candidato a presidente do centro acadêmico. Então, não posso dizer em que momento eu passei a gostar de política, porque eu sempre gostei. Mas a segunda parte da pergunta, em que momento despertou algo de que eu poderia ser mais útil, aí já é alguma coisa mais recente, porque quem está na vida pública sabe que a política ela é feita em diversos níveis e por pessoas que ocupam diferentes funções, sendo que quem se candidata a um cargo eletivo é só uma dessas facetas da política e de quem trabalha com política ou de quem ajuda de alguma forma politicamente sua comunidade, sua igreja. A política tem muitas formas. Mas eu, mais recentemente, principalmente de 2 anos para cá, me envolvi bastante numa campanha de vereador do meu pai agora em São Paulo e visitei periferias, estive muito presente com contato com as pessoas e durante a pandemia foi essa última eleição. Também Americana, vinha para cá, acompanhava a política, participava e eu vi a necessidade das pessoas durante a pandemia, vi mais de perto a realidade e de quanto essas pessoas precisam do poder público. E isso me despertou uma vontade de fazer mais, de ajudar mais. E então isso que me deu o estalo, a faísca de que eu poderia, em outra função, ajudar mais do que eu vinha ajudando a minha sociedade, a minha comunidade. Você é egresso da escola pública e você fez faculdade na USP, que é a principal faculdade de Direito do país, né? Além de perguntar a você, é possível, como esse sucesso, esse ponto fora da curva, mas você acreditando na escola pública, é possível fazer esse mesmo caminho que você fez? Enquanto político, você acredita que o papel do gestor público, seja ele no executivo, no legislativo, ele pode ajudar com que cada vez seja mais comum que uma pessoa saia das escolas públicas e simplesmente acreditando em si, no seu esforço, ela consiga, por exemplo, ir para uma faculdade do Largo de São Francisco? Klein, bom, tem alguns detalhes, algumas particularidades que eu acho que ajudam a explicar. Porque eu poderia simplesmente falar de meritocracia, falar que eu consegui por esforço próprio. É um discurso até em alta hoje, mas que não é 100% verdadeiro. Então tem algumas coisas que ajudam a explicar. Primeiro, eu nunca paguei, meus pais nunca pagaram uma mensalidade, mas eu fiz o meu colegial num colégio particular. Eu estudei em escola pública, estudei no Dilecta, no MAGE, no Heitor Penteado. E quando eu estava no Heitor Penteado, na 8ª série, passou lá um funcionário, sala por sala, do Objetivo, chamando os alunos a fazer uma provinha lá, que eles chamam de vestibulinho, uma prova de bolsa para o Colégio Objetivo na época. E aí eu fui com um amigo meu, fiz a inscrição, chegou no dia lá, meus pais me levaram para fazer a prova, e eu me saí muito bem e ganhei bolsa integral. Então eu, apesar de ter vindo de escola pública e nunca ter pago nada, eu fiz o colégio, eu fiz o colegial, antigo colegial, num colégio particular bom, que eu acho que é uma das coisas que me possibilitaram chegar numa universidade muito disputada, como é a Universidade de São Paulo no curso de Direito. E a segunda particularidade também é que mesmo dentro da escola pública, existem certos níveis não vou dizer de privilégio,
mas de possibilidades que possibilitam mais ou menos que você consiga se destacar. E aí eu falo, eu sempre tive um apoio muito forte dentro de casa, meu pai e minha mãe sempre incentivando o estudo, incentivando a leitura. Minha mãe sempre gostou muito de leitura, então me dava livros, incentivavam nos estudos, e eu podia focar toda a minha energia para isso, né? É difícil comparar com alguém que está numa escola pública, mas que ajuda em casa, ou que os dois pais trabalham, e aí quando já tem uma certa idade tem que cuidar dos irmãos mais novos. Nem todo mundo que está em escola pública pode dirigir o seu foco 100% para os estudos. Então, eu acredito que tem sim muito de mérito, de esforço, de mérito, de talento individual. Isso é muito importante. Mas também é importante olhar as oportunidades que cada um tem na vida. E eu acho que se eu puder contribuir para alguma coisa no meio político, é para que mais pessoas tenham vindo de uma escola pública, sem oportunidade de pagar uma mensalidade num colégio particular muito bom para conseguir atingir uma universidade pública, uma universidade de ponta. É isso que eu quero fazer. Eu acho hoje, inclusive, que está mais difícil. Me parece que a diferença de nível, a distância entre um bom colégio particular e uma escola pública, me parece que ficou mais distante um do outro, que torna mais difícil ainda que um aluno egresso de uma escola pública chegue numa boa universidade. E aí você cria esse contrassenso de que a universidade pública, que é cara e é bancada com impostos, o contribuinte paga a universidade pública para alunos que normalmente são alunos privilegiados, que têm condição financeira. Por quê? Porque esses alunos tiveram um bom ensino e conseguiram passar nessas universidades. Então é até um contrassenso você pensar que os impostos, que custa caro uma universidade pública para se manter, os impostos do contribuinte hoje vão para financiar o ensino de quem normalmente tem mais condição financeira. E quem não tem, ou simplesmente não consegue fazer faculdade, ou trabalha e estuda à noite, paga uma universidade particular, e tem muito mais dificuldade de acesso à universidade pública. Então é esse dilema que eu gostaria de atuar para tentar ajudar, para melhorar um pouquinho a igualdade de oportunidades. Gostei muito do termo que você falou do direito de dinheiro do contribuinte, né? Hoje eu escutei, inclusive, uma frase que fala: não existe dinheiro público, o dinheiro é dos contribuintes. Parece que você acredita também nisso. E aí, entrando um pouco já na sua parte acadêmica, você fez a faculdade de Direito e depois você foi para o Direito Público. Inclusive é meu colega também nessa área, e isso tudo já é uma inspiração desde pequeno, por gostar de política, por vivenciar a administração pública, ser um jovem que gosta disso, que já também não é tão comum, e aí você foi trilhar esse caminho dentro do direito. Você foi para a área pública, foi para o direito eleitoral? Claro, sem dúvida. Inclusive no colégio, eu era muito bom na área de exatas. Eu fazia Olimpíadas de Matemática, tive muita facilidade com números desde pequeno. Mas eu não gostava, então eu poderia ter ido fazer uma engenharia, talvez me desse muito bem numa engenharia ou em alguma outra área de exatas. Mas eu sempre gostei da área pública, de humanas, sempre gostei de trabalhar com gente, sempre gostei da política em si. Então, sim, minha opção pela faculdade de Direito, e já dentro da faculdade de Direito, minha opção pelas matérias que têm a ver com política, que têm a ver com administração pública. Então, Direito do Estado, Direito Constitucional, Direito Administrativo, sempre foi a área que eu gostei mais. E cheguei na faculdade, fui fazer política acadêmica, disputei presidência do Centro Acadêmico do 11 de agosto e fui diretor do Centro Acadêmico também. E me formei e fui trabalhar com direito eleitoral. Então você vê que tem esse padrão de sempre estar ligado à política e à vida pública. Vamos aproveitar que é a nossa área. O que você está achando das interferências do STF? Não está nem combinada essa pergunta, mas o que você está achando das interferências do STF na política hoje, com esse ativismo judiciário? Eu sempre fui um crítico do ativismo judiciário, tá? Acho que a gente observa essa tendência desde o início dos anos 2000 e ela veio se aprofundando. Então eu sempre fui um crítico. Eu acho que o poder legislativo é o representante eleito do povo para fazer lei. Então, qual é o papel do judiciário? O papel do judiciário é um controle do legislativo das leis, mais especificamente do STF, é o controle de constitucionalidade. O STF é isso, é uma corte que faz o controle concentrado de constitucionalidade, você sabe disso muito bem.
Mas acho que até, apesar de eu ser crítico também do próprio STF em relação a isso, eu acho que ele age muito também na ausência do poder do legislativo de se pronunciar sobre matérias muito importantes. Então tem os dois lados. Eu sou crítico, acho que é extremamente exagerado esse ativismo judiciário. Não sou crítico desde agora, mas desde lá de trás. Mas eu acho também que ele entra um pouquinho no que o poder público, mais o legislativo, mas também o executivo, no que eles deixam de fazer, no que eles deixam de decidir, no que eles deixam de cumprir, acaba criando espaço para o ativismo judiciário. Voltando aqui, porque a gente já citou um pouco sobre o Detran, você foi por 5 anos diretor do Detran. E passa um pouco pelas suas mãos a criação da lei dos desmanches, né? Você não pode assinar como autor, mas de fato você participou da redação. Como que foi? Essa lei é extremamente importante no combate até a crimes no estado de São Paulo. Como que foi participar desse processo, ver um filho seu nascer dessa forma e hoje como que está essa lei? Claro, esse é um processo muito interessante, acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida. Eu, como eu falei, me formei, fui trabalhar com direito eleitoral, sempre tive essa relação com o poder público, na época com políticos, e eu era advogado de um político que virou secretário estadual, e ele me conhecendo, o Detran na época ele era ligado à Polícia Civil, havia uma decisão do governo de tirar o Detran de dentro da Polícia Civil e passar para a gestão pública, e esse secretário me chamou para ir para o Detran e para dirigir uma das diretorias do Detran. E eu fui lá, com 29 anos, substituir delegados, e ainda delegados que estavam lá eram delegados já de impostos altos da carreira, né? E o escopo da nossa atuação era para facilitar o atendimento, para quem tem mais de 30, 40 anos e tirou... eu me lembro quando eu tirei a carteira de motorista em 2001, e eu me lembro de ir até a Ciretran, de Americana, e era tudo muito confuso, era difícil para quem chegava lá sem um despachante ou sem conhecer ninguém, chegar ali e ver onde eu tenho que ir, que documento que eu preciso, qual que é o prazo, não era um ambiente amigável para o cidadão que ia até lá resolver um problema com o seu veículo, com a sua habilitação. Então a ideia, a gente já tinha em São Paulo o Poupa Tempo, que era um exemplo disso, de acessibilidade do serviço público, de facilidade para tirar, de rapidez, de eficiência. E a gente tinha um modelo do Poupa Tempo, que era o modelo para ser implantado no Detran. Então a gente foi muito com essa visão, o pessoal da gestão pública substituindo o pessoal da Polícia Civil, para facilitar o atendimento ao cidadão. Mas além de todas as funções que eu tinha lá quando eu assumi essa diretoria, eu descobri depois já de estar no cargo de que eu era responsável também por todo o controle, credenciamento e fiscalização de desmanches no estado de São Paulo. Veio de brinde junto isso. E isso sim uma função um pouquinho mais ligada talvez à atividade policial, mas que ficou como competência da diretoria que eu ocupei. E aí eu falei, isso é um abacaxi gigante, porque para quem não sabe, os desmanches são muito utilizados de forma indevida para encaminhamento de peças de veículos que são roubados, furtados, desmanchados, e o pessoal vende muito isso em desmanches. É claro que não é a maioria dos empresários dessa área prezam pela legalidade, por cumprir a lei, mas você tem, às vezes, sei lá, que seja 10%, 15% fazendo isso, isso movimenta o mercado do crime, movimenta o mercado do furto e roubo de veículos, e ainda na época existia uma ligação muito grande, que acho que existe ainda mais em menor grau, com do latrocínio com o roubo de veículos. O cara ia roubar veículo lá, reagia a alguma coisa e acabava o roubo resultando numa morte, que é o crime de latrocínio. Então, existia uma preocupação muito grande do governo do estado em relação a isso, ao uso que se fazia dos desmanches para venda de peças ilegais, e isso fomentava esses crimes de furto, roubo de veículo e de latrocínio. E aí a gente passou, eu junto com a minha equipe lá, passamos um ano estudando legislação de outros países, cheguei até a visitar para ver como tinha funcionado experiências que deram certo, no caso da Argentina, por exemplo, da região de Buenos Aires, e de outros países da Europa, Estados Unidos, ver como funcionava isso, para propor uma nova legislação em São Paulo que criasse as ferramentas
de controle e fiscalização, porque eu recebi lá de brinde, você agora precisa fiscalizar os desmanches. Aí eu olhava a legislação e falava, pô, mas eu não tenho aqui uma multa para aplicar, eu não tenho muito bem o que eu posso verificar, o que eu exijo do cara, que documento que ele precisa me apresentar, porque qual é a ideia? É que o cara sempre consiga e tenha que comprovar a origem. Então você você bateu o seu carro, a peça nova normalmente é muito cara. Vou até um desmanche. Você tem uma porta aqui do meu veículo? Tenho sim. Pô, mas de onde veio essa porta? O cara ele tem que comprovar para mim de qual veículo saiu aquela porta. Uma cadeia de custódia, né? Para saber de quem que ele comprou aquele veículo e tal. E uma garantia, porque o pessoal fazia, tem uma nota fiscal de um veículo. Mas se ele colocasse ali muitas peças do mesmo veículo, você não tinha um controle. Eu tenho nota fiscal, mas já vendi 4, 5 portas de um Gol com uma nota fiscal de um veículo Gol que eu comprei num leilão, por exemplo, com a finalidade de desmontar, que esse seria o veículo legal. Então a gente criou as ferramentas para que pudesse fiscalizar os desmanches no estado de São Paulo, e disse que eu tenho muito orgulho, porque eu redigi a proposta legislativa, encaminhei na época para o governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa e virou lei. Foi aprovada, foi sancionada primeiro como uma lei estadual aqui em São Paulo. Então veio como iniciativa do governador. Existia uma iniciativa do governador, estava na Assembleia, aí depois eles pediram para um deputado apresentar um substitutivo. Tá. Porque existia um projeto de lei, mas que não ajudava muito. A gente apresentou uma outra e foi encaminhado como um substitutivo. E a partir do momento em que isso foi sancionado e nós tivemos os instrumentos necessários para exigir do cara um credenciamento e combater a venda ilegal de peças através de fiscalização, a partir do momento que a lei entrou em vigor e a gente teve as ferramentas, começamos a fiscalização e a curva do crime se inverteu muito rapidamente. A gente vinha de 5 anos seguidos que mês a mês era alta, de furto e de roubo de veículos, vinha subindo. Isso foi em 2013. Todo mês tinha alta no crime de furto e roubo de veículos, todo mês, por 5 anos seguidos. No primeiro mês que a gente começou as ações de fiscalização, essa curva se inverteu e ela veio baixando durante 1 ou 2 anos, chegou ao ponto de reduzir 40% os crimes de roubo de veículos no estado de São Paulo. Então você vê que assim, através de uma iniciativa legislativa, a gente conseguiu combater um crime. Então combater um crime não é só mais policial na rua, que claro que é importante o policiamento ostensivo, não é só o trabalho do judiciário de punir o crime que é cometido, mas dificultando a vida do criminoso também, a gente consegue ter uma ação efetiva nos índices de criminalidade. Então nós reduzimos em 40% o roubo de veículos, não me lembro a porcentagem, mas caiu como consequência, caiu o crime de latrocínio também e se manteve em baixa por bastante tempo. Agora, depois da pandemia, porque na pandemia voltou a cair mais, porque os carros simplesmente não circulavam, agora na pandemia voltou uma leve alta. E a gente já está trabalhando, já estou dando sugestão para o governo do estado de novas medidas para melhorar o combate novamente e impedir que esses índices voltem a ser o que era antigamente. Você percebe que essa nova safra de políticos, vamos falar assim, tem políticos muito novos eleitos, inclusive deputados, 20 e poucos anos, né? Você também é jovem. Essa safra nova de políticos está vindo com uma garra um pouco diferente de fazer gestão de fato, de diminuir criminalidade. Parece que a coisa está evoluindo de uma forma que esses novos políticos, esses políticos mais jovens, parece que querem mudar exatamente. Bom, antes existia uma certa complacência, né, como você mesmo disse. Talvez lá no Detran, você ia lá e se você não tivesse um despachante, parece que o sistema já era feito para ter o despachante, para alguém ser um terceiro e ganhar com isso. E hoje parece que está tendo mais velocidade. Essa safra nova, essa renovação da política, pode ser considerada responsável por isso? Eu acho que em parte. A renovação é sempre importante e a gente sente que a população quer renovação, quer candidatos novos. Isso é muito importante, porque chega com outro viés, com outras ideias. Mas eu também tenho dito que não basta uma renovação como uma finalidade em si própria, né? A renovação ela não pode ser uma finalidade, renovar só por renovar. Tem que entender também quais são as propostas de quem está se propondo candidato pela primeira vez, esses candidatos jovens. Mas eu acredito que sim, eu acredito que traz uma certa modernidade, uma preocupação maior com a questão de combate a privilégios, que essa nova safra tem trazido e é muito importante. Mas, por outro lado, eu acredito também que tem muito paraquedista, né? Eu quero dizer no sentido de uma pessoa que não tem muita proposta. Hoje, a facilidade das redes sociais,
Muitas vezes você pega um influencer, alguém que é famoso, e ele fala, pô, tenho 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores eu me elejo deputado federal, me elejo deputado estadual. E aí o cara é candidato, mas ele não tem uma ligação, um propósito claro do que ele quer fazer lá. Não tem conhecimento da política, não sabe como funciona, não tem conhecimento do legislativo, do que pode ser feito através de lei. Aí você olha a campanha do cara, ele é candidato estadual, mas coloca uma proposta que você vê que é competência do Legislativo Federal, ou então que é competência do Executivo, mais comum ainda. Então, como eu digo, a renovação ela é muito importante, mas tem que olhar também as propostas, a finalidade, a experiência do candidato, para não ficar só na renovação pela renovação, esse discurso de antipolítica. Eu acho que ele tem trazido também candidatos meio vazios, eu entendo dessa forma. Acho que a população ela busca uma renovação, mas ela tem que olhar também os propósitos dos candidatos. Em 2018, nós tivemos candidatos, muito como você disse, youtubers, que não têm compromisso nenhum regional. Eles são candidatos que muitas vezes nunca mandaram emendas para locais nenhum, ou que se mandaram não conhecem a realidade da regional. Cada região tem suas características peculiares, né? Para você, qual a importância de elegermos candidatos, por exemplo, da nossa região, pessoas que conhecem de fato a realidade e não pessoas que vêm de paraquedas ou que vêm de mídias sociais, que não têm compromisso. Muitos vêm de outro estado, né, se candidatos, transferem o título, candidato sem conhecer nada. Qual que é a importância para você do regionalismo? E olha, você sabe que essa história de turismo eleitoral aí, que o cara muda de estado para ser candidato, só acontece em São Paulo, tá? Você não vê outros estados, o cara está aqui e fala assim, acho que eu vou ser candidato lá pela Paraíba. Ele sabe que se ele for, se ele não tiver uma relação com o local que ele está se propondo a representar, ele não vai ser eleito. Agora, São Paulo, talvez pelo tamanho do estado, facilite esse tipo de coisa. Eu sou famoso, mas eu sou de tal estado. Não, mas eu sou famoso em São Paulo também. Então, os números aqui são todos superlativos, né? Um número de eleitores muito grande facilita que o cara venha para cá e seja candidato simplesmente por ser conhecido em São Paulo, sem ter vivido, sem ter ligação com o estado e sem representar. Eu acho muito importante, além de analisar o candidato de uma forma geral, se ele é um cara que vai propor iniciativas boas para o estado de São Paulo, vai representar bem o estado, tem preparo para estar na Assembleia Legislativa ou no Congresso Federal, mas é importante também olhar o compromisso desse estado com a região que ele quer representar. A gente tem o nosso sistema eleitoral, você sabe muito bem, ele não é um sistema distrital, então não permite que você vote em candidato de qualquer lugar do estado, mas, na prática, quem vai brigar pelo município, pela região, é quem tem compromisso com aquela região, quem é de lá, quem assume, quem foi votado lá, quem tem um relacionamento. Então, a gente sabe que ter representantes para um município ou para uma região é muito importante no sentido de brigar por mais verbas, por mais investimento, seja na área da educação, na área da saúde, transportes, estradas. O deputado estadual ele tem um papel, e o federal também, mas o deputado estadual ele tem um papel muito importante no sentido de brigar pela região que ele representa. E eu acho que isso é muito importante que o munícipe, o cidadão de uma cidade ou de uma região, ele olhe se aquele candidato que ele pretende votar é um cara que vai brigar pela cidade ou pela região que ele mora. Porque você é pré-candidato a deputado estadual. Por que estadual e não federal? O primeiro ponto, eu acho que porque eu observo que a Assembleia Legislativa, o Legislativo Estadual, ele tem uma competência legislativa muito subaproveitada. A gente ouve falar muito do vereador, por quê? Porque ele decide coisas ali cotidianas que acabam afetando toda a população do município. A gente ouve falar muito do deputado federal, porque tem muitas questões gerais que são votadas no Congresso Nacional. E a gente ouve falar muito pouco do deputado estadual. E o deputado estadual ele tem uma função muito importante legislativa que é subaproveitada. Parece que o deputado estadual só está lá para fazer essa parte, que é importante também, de brigar por verba, brigar por investimento. Isso o deputado estadual aparece, mas ele aparece muito pouco por legislar mesmo, né? Parece que o legislativo estadual é fraco nesse sentido. E eu te dei um exemplo muito concreto de uma lei estadual que ajudou muito o estado de São Paulo, e que eu participei. E tem muitas outras competências legislativas da Assembleia Legislativa que não é exercida. Por exemplo, na própria área de urbanismo, de desenvolvimento do município,
a gente só ouve falar das leis municipais, de zoneamento. Mas existe uma competência muito grande do Estado que pode orientar o desenvolvimento das cidades, para ter mais sustentabilidade, ocupação não permitir ocupação de área de risco. Isso é um dos temas que eu pretendo trabalhar. Então, acho que a resposta da pergunta é porque eu vejo que dá para fazer muito mais do que é feito hoje como deputado estadual. E também porque sou de Americana, a cidade e a região já tiveram vários representantes, vários deputados estaduais, e os deputados que a gente tinha ou deixaram de ser candidatos, ou, por exemplo, Chico Sardelli se tornou prefeito, o Cauê Macris decidiu não ser mais candidato. Então, a gente tem hoje uma lacuna de deputados estaduais para representar a cidade de Americana e a região. Isso pesou também para essa decisão. Você trabalhou com o governador Rodrigo Garcia. Como que foi essa experiência no governo? Muito boa. O Rodrigo é um cara muito competente, muito fácil de lidar, uma pessoa agradável de se trabalhar, e ele me convidou logo no início do governo dele para trabalhar na imprensa oficial do Estado. Ele era secretário, né? Ele não era governador, ele era vice-governador e secretário, e junto à pasta que ele ocupava estava a imprensa oficial do Estado, e ali ele me deu uma missão que a gente cumpriu também, completamente diferente da outra, porque já era uma missão mais voltada à eficiência da máquina pública e a diminuir os gastos. Então, a imprensa oficial, ela fazia o diário oficial em papel, deixou de fazer o diário oficial em papel, passou a ser tudo eletrônico, e ela passou a se voltar mais para a área de tecnologia. Como já existia uma outra empresa de tecnologia no estado, que é a Prodesp, foi feita uma missão de preparar a imprensa oficial, enxugar ela para que ela fosse depois, toda a atividade dela fosse absorvida pela Prodesp. Eu participei desse processo, então, de enxugamento da máquina pública, de reduzir o tamanho do governo, eliminando uma empresa estatal, transferindo a função que ela exercia para outra empresa estatal. Israel, eu queria te agradecer por ter aceito o convite e estar aqui batendo um papo conosco. Caso você queira dar suas considerações finais para o nosso telespectador, você pode ficar à vontade. Bom, eu queria então agradecer novamente o convite, ressaltar para o telespectador a importância, como a gente já falou aqui, de analisar bem os candidatos, no sentido tanto de competência, de preparo para a função que ele pretende exercer, e também no sentido de compromisso com a região. Não adianta muito votar para um candidato famoso, que vem aqui e arrasta um caminhão de votos, como a gente viu nas outras eleições, que não conhece a cidade, não conhece a região, não ajudou e não vai ajudar a região. Então, acho que são as duas coisas, uma análise de preparo e competência para exercer o cargo, mas também de quem tem compromisso com a cidade e com a região. Obrigado, Israel. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14.1, uma parceria com o portal O Carioba. Até amanhã.